Ano, tudo bem? Eu espero que vocês tenham lido as páginas 71 a 74 conforme eu mandei no planejamento e tenham lido novamente então o conceito de sintagma nominal, que nós já tínhamos estudado lá no módulo 5. Como vocês sabem, o material ângulo ele é espiral, o conteúdo vai e volta, só que sempre volta de maneira um pouco mais aprofundada. Aqui, na página 72, nós temos novamente o conceito de sintagma nominal, que vocês têm aqui embaixo. A palavra mais importante do sintagma nominal é o substantivo. Por quê? Porque tudo gira em torno do substantivo. O substantivo é a classe mais importante de todas. O artigo se refere ao substantivo, o adjetivo se refere ao substantivo, o pronome, o numeral, mas isso é mais pra frente. E tudo que está à nossa volta é um substantivo. Por exemplo, quadro é substantivo, garrafa é substantivo, lápis é um substantivo, caneta é um substantivo e assim tudo que está à nossa volta é um substantivo. Aí vocês têm aqui a flexão de número. Vocês já estudaram número singular ou plural. Um só, um lápis singular. Dois lápis, plural e assim por diante. Aí nós temos algumas especificidades, por exemplo, palavras terminadas em S, Z e R. Elas colocam o plural colocando ES no final. Por exemplo, camponês, camponeses, giz, gizes, gás, gases, sabor, sabores, hambúrguer, hambúrgueres, repórter, repórteres. Terminada em L tem uma variação, isso aqui nós vamos ter que fazer outros exercícios depois também para treinar. Papel, papéis, com acento. Funil, funis. Anzol, anzóis. Balcão, balcões. Pão, pães. Então, tem uma certa variação, isso nós vamos ter que treinar para estudar. E aqui nós temos aqueles substantivos que não mudam no singular e no plural. O que muda é o artigo. Então, o lápis, os lápis. A palavra em si não muda, ok? A palavra lápis continua sempre igual. Ônibus é outra palavra que não muda. O ônibus passou, os ônibus passaram. A palavra ônibus continua igual. E depois aqui embaixo nós temos a flexão de gênero. Gênero masculino ou feminino. Pode estar ligado ao sexo se for animal, homem, mulher, gato, gata, cachorro, cachorra, elefante, elefanta, jacaré fêmea, jacaré macho e assim por diante. São várias variações. Nós temos também aqueles substantivos que não são ligados a sexo, não são animais. Por exemplo, garrafa. Qual é o gênero de garrafa? Você sabe? Garrafa é do gênero feminino. Por quê? Porque eu uso o artigo a na frente de garrafa. A garrafa. Por isso eu sei que é feminino. Grampeador. Que artigo eu uso na frente? O grampeador. Então, eu vou dizer que ele é do gênero masculino. Ok? Agora eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 74 e 75. Depois eu vou mandar a correção para vocês, ok? Continuando então, galera. Depois de ler a página 76, para nós continuarmos as atividades sobre adjetivos. Os adjetivos, nós já vimos que eles indicam características aos seres, mas agora vocês vão ver também que essas características se dividem em atributos e propriedades. Se vocês não grifaram no momento em que vocês leram, olhem só isso aqui. O que é um atributo, eu quero que vocês grifem, e o que é uma propriedade, eu também quero que vocês grifem, tá? O atributo, ele tá ligado aos adjetivos qualificadores, aqueles que dão uma opinião sobre alguma coisa. Por exemplo, marca-texto bonito. Bonito é a minha opinião, então isso é uma qualidade, isso é um atributo que eu atribuo, tô repetindo, né, a ele. Já os adjetivos que indicam propriedades, eles não são opinião. Eu vou dizer apostila de português. A apostila de português não é minha opinião, não é minha opinião se ela é de português ou de matemática, é uma característica própria dela. Por isso ela é uma propriedade, vem de característica própria. Fácil, não é?
Então, aqui vocês têm vários exemplos do que são os adjetivos qualificadores, que indicam opinião, e aqui vocês têm vários exemplos de adjetivos classificadores, que indicam a classe do adjetivo. Livro didático, não tem como ele ser outra coisa a não ser didático. Água fluvial. População urbana é diferente da população rural, é a classe a qual ela pertence. O livro infantil é diferente do livro juvenil, não é minha opinião. Energia solar e hino nacional. Temos também as flexões de gênero e de número do adjetivo, assim como nós vimos dos substantivos, eles também variam, né? Bonito, bonita, bonitos, bonito. Pode variar também em flexão de gênero e de número. O mais importante aqui é a parte da locução adjetiva, que eu não sei se vocês já tinham estudado ou não. Aqui essa definição é importante. A locução adjetiva indica mais de uma palavra para indicar a qualidade ou o atributo. Por exemplo, de novo, apostila de português. De português são duas palavras, de português. Por isso, é uma locução adjetiva de apostila. Vamos ver outra coisa por aqui. Um objeto de cerâmica. Primeiro, é um adjetivo classificador, porque eu estou dando uma propriedade do que esse objeto é feito. De cerâmica são duas palavras, então é uma locução adjetiva. A locução adjetiva geralmente começa com de, com em, com sobre, com sem, com. São algumas preposições, só que as preposições vocês vão estudar mais lá pra frente. O importante agora é vocês saberem que a locução adjetiva é formada por duas ou mais palavras para se referir a um substantivo, sempre a um substantivo, ok? Aqui na página 77 nós temos então o grau do substantivo e o grau do adjetivo. O grau indica o quê? Uma coisa se é grande ou pequena. Geralmente nós chamamos isso de garrafinha. Por quê? Porque ela é menor. Quando alguma coisa é grande, nós colocamos o sufixo ão, zão, arra. E se é pequena, nós colocamos os sufixos inho, inha, zinho, zinha. Geralmente, o substantivo no diminutivo ou no aumentativo, ele indica o tamanho, o significado aumentativo ou diminutivo, mas nem sempre. Às vezes, eu posso usar um substantivo no diminutivo ou no aumentativo para indicar outro sentimento. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, que carrão! Será que eu quero dizer que esse carro é grande? Vejam as explicações a seguir e tirem essa conclusão. Então, agora, o grau do adjetivo aqui embaixo. Gente, vocês têm muita sorte, porque quando eu estudava, e até no início, quando eu comecei a dar aula, lá por 2005 até 2010, mais ou menos, nós tínhamos que passar uma lista de adjetivos no grau superlativo para os alunos decorarem, e era uma lista bem grande. Por exemplo, o que significa paupérrimo, vocês sabem? O que é dulcíssimo, vocês sabem? Não vou responder agora, não. Vocês vão ler depois. Então, quando eu quero dizer que algo é muito alguma coisa, eu usava, não se usa mais, né? Tá caindo muito em desuso, por isso que vocês não precisam mais decorar a tabela. O sufixo íssimo. Observem que é uma proparoxítona, por isso que tem acento. Todos os adjetivos no grau superlativo são proparoxítonas, por isso tem acento. Emília fez exigências esquisitíssimas para adiar o livro. Esquisitíssimas? Muito esquisitas. No dia a dia, como vocês viram ali embaixo, as pessoas estão trocando por outras expressões como hiper, mega e o normal, que é o muito, né?
Gente, então vocês podem pausar esse vídeo, adiantar o vídeo, voltar, anotar no caderno as observações, prestar atenção na correção que eu vou colocar anexa na próxima aula, na segunda-feira, e estudar bastante. Eu sei que para a maioria de vocês esse é um assunto muito fácil, é só uma revisão, mas aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, é uma boa oportunidade para revisar e estudar bastante, ok? Um bom fim de semana, até segunda-feira!